Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 14. Segundo Samuel 14:14. Né? E enquanto você vai abrindo, eu quero trazer aí a memória de quem não conhece, mas falar um pouco sobre essa história. Na realidade, nós estamos usando um versículo que está dentro de um contexto. Nós não queremos de maneira nenhuma, não é da nossa prática, tirar um texto de um contexto para usar de fundamento para a nossa fé. Pelo contrário, nós estamos falando baseados num contexto geral e aquele texto fala algo específico para nossas vidas hoje. Né? Mas lembrando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que andava com Deus, Davi era um homem que falava com Deus e ele tinha sensibilidade em ouvir Deus. Quando Davi ele teve um episódio na história que ele, infelizmente, ele traiu a confiança de Deus. Como? Traindo, né, a sua confiança diante de Deus, fazendo o quê? Adulterando, né, com outra mulher. E essa mulher, na verdade, como na época do reinado de Davi, da dinastia de Davi, não era autorizado por Deus, mas era comum um rei ter mais do que uma mulher, né? Então ele tinha várias mulheres e várias concubinas, né? Especificamente ele tinha 2 mulheres, né? Mas ele achou, né, que poderia ter outra pessoa. E por que ele adulterou contra Deus? Por que ele traiu a confiança com Deus? Quando ele almejou, quando ele viu, quando ele desejou a mulher do outro, né? Na realidade, se ela fosse uma mulher talvez solteira, sem nenhum comprometimento com alguém, não haveria problema para uma cultura de poligamia, né? Mas ele, sendo o rei, ele, por um lapso humano, ele achou que poderia possuir a mulher de outra pessoa. E essa outra pessoa era um soldado dele, né, do seu exército. Mas não quero falar especificamente do Davi que caiu, né, em pecado. Eu quero falar da condição de Davi quando ele quando passou esse período, quando ele foi realmente julgado por Deus, ele passou pela sentença do Senhor. Só que nesse episódio do capítulo 14, Davi ele estava num momento em que o filho dele, Absalão, tinha sido banido do reino. Por quê? Porque Absalão ele matou Absalão era filho de Davi, e ele tinha matado o outro irmão dele, chamado Amnon. E o Amnon, ele tinha violentado a sua meia-irmã, né? Então, por ele ter violentado a sua meia-irmã, porque ele era apaixonado pela sua meia-irmã, ele violentou ela, ou seja, ele estuprou ela, né? E fruto disso, ele condenou a virgindade, né, da filha de Davi com outra mulher. Absalão se sentiu ofendido com isso, né, e foi cobrar o seu pai, mas a cobrança dele foi matando o seu irmão. Na lei de Moisés, lá no capítulo 35, pelo menos, de Números, há a sentença de que quem matasse alguém no arraial, né, no povo de Israel, ele teria que ser banido do ambiente, ele teria que ser exilado para cidades fortificadas, onde era estipulado, Deus estipulou isso. Se alguém assassinar, né, o assassino ele vai ter que sair, se ele não for morto, né, ele teria que se exilar, ele teria que ser banido da comunidade de Israel. E como ele foi banido, ele já estava há 3 anos longe do reino ou do reinado do pai Davi, né? E a Bíblia declara no capítulo 14, logo no início, que Davi teve saudade, estava com saudade de Absalão. Só que, como a gente percebe na leitura,
Davi, ele, embora tivesse um sentimento de pai, embora ele tivesse saudade, ele também, por orgulho e pelo seu status, né, de rei, ele não abriu mão de manter a lei sobre a cabeça do filho Absalão, né? E aí ele se viu confrontado o caráter. No capítulo 14, se você ler, nos capítulos anteriores e nos capítulos posteriores ao 14, você vai perceber que ele estava colhendo o que ele plantou lá atrás. E aí, isso eu quero trazer à memória de todos o seguinte: quando a Bíblia diz que de Deus não se zomba, o que o homem plantar, ele também vai colher o que ele plantou, né? E é uma coisa importante que nós devemos guardar, é que quando há falta de amor, quando há injustiça, você vai colher falta de amor e injustiça. Se você não perdoa, você vai colher também falta de perdão, né? E aqui, no tempo, o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso fala para nós hoje? No tempo em que nós estamos agora atravessando, muitos estão focados na pandemia, muitos estão focados na crise econômica, outros estão focados na crise política, outros estão criticando o governo A, B e C, outros estão condenando ou aguardando a destruição ou findar o governo de alguém, de algum país, mas todos estão atrelados aos próximos acontecimentos, já preocupados com o que estamos vivenciando. Então nós temos aí isolamento, né? Se a gente pode dizer, na verdade, distanciamento social. Nós estamos tendo restrições quanto aos nossos relacionamentos, ou seja, eu não posso estar com quem eu gostaria de estar por muito tempo, eu tenho que manter uma distância. E o que nós mais vemos hoje são trágicas notícias de mortes. Isso tem sido constante, as perdas estão cada vez mais constantes nos nossos dias. Não vemos ou ouvimos notícias, boas notícias, né? Isso vai gerando no coração um sentimento de desânimo. Isso vai gerando no nosso coração um sentimento cada vez mais crescente de fragilidade, ou seja, somos frágeis, não valemos nada. E um sentimento crescente também de impotência, eu não posso fazer nada, né? As pessoas passam na nossa vida e nós não conseguimos segurar. Ou seja, esse sentimento eu acredito que é de todos. Nós não temos domínio de nada. Se um tempo nós achávamos que tínhamos domínio, nós sempre fomos enganados então. Por quê? Porque nunca tivemos domínio sobre nada, né? Fazendo com que essa situação faça com que a gente sinta algumas coisas internas que muitas vezes nós afloramos, botamos para fora, expressamos com reações adversas, né? E isso faz com que a gente reflita no que nós estamos sendo e fazendo, né? Não estamos sendo animados com nada nesse mundo, ou estamos? Com nada, né? Nós não estamos sendo motivados, se a gente pode colocar de maneira geral, exceto quando nós lembramos que temos sido sustentados pelo Senhor. Quando eu lembro que eu tenho sido cuidado por Deus, quando eu lembro que Deus existe e que Ele está acima de todas estas coisas que eu estou vivendo, eu já me sinto um pouco melhor ou menos mal, porque eu sei que há uma esperança, né? Embora existam muitas notícias desagradáveis, estamos tendo grandes expectativas, grandes oportunidades de aprender lições que podem mudar os nossos corações em meio a esse caos social, né? Mesmo que sejamos afligidos em tudo, e a Bíblia diz, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Embora ele diga isso, nós estamos vivendo isso, né? Mas acima de tudo há um Deus
que nos fortalece com as dificuldades que a gente passa. Você acha que as dificuldades te enfraquecem e te destroem, mas Deus permite as dificuldades, as aflições na nossa vida para que nós criemos músculos espirituais, para que nós sejamos fortes cada vez mais, né? E resistentes a toda essa crise que a gente vê aí. Ele não nos deixa sozinhos na crise. Ele não nos deixa passar por dificuldades sem uma esperança, sem entender que Ele está do nosso lado, né? Seja qual for a situação, nós não estamos sozinhos. Amém? Ele permite que nós tenhamos essas aflições para que a nossa esperança seja viva, né? Por isso vale a pena a gente refletir na palavra de Deus, e assim eu quero ler esse texto, né? Mais uma vez, ou ler o texto da palavra de Deus, que diz o seguinte: que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida, ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Segundo Samuel 14:14. Isso na minha versão. Mas eu quero também ler uma versão aqui que é um pouco mais explicativa e que diz assim, ó: um dia todos teremos de morrer, tão certo como a água que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. Ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele, e o rei também não deveria fazê-lo. Aqui você pode não entender por estar dentro de um contexto, mas aqui há uma palavra muito forte, muito interessante, muito importante para que eu e você consigamos assimilar e vivê-la. Primeira coisa que eu posso ver aqui nesse texto: a morte é certa para todos nós. Amém? Amém. Porque vamos morrer. Ou você quer ficar aqui nessa terra sofrendo tudo que já está vivendo? Não, a gente vai morrer um dia. Todos irão para o mesmo lugar, ou seja, debaixo da terra, para viver uma eternidade. Agora, quando chegarmos na eternidade, vai haver dois caminhos nessa eternidade. O que vai ao lado de Jesus, aonde ele vai te abraçar e dizer: seja bem-vindo, meu filho. E aquele outro que ele vai falar assim, ó: eu não te conheço. Tudo o que você está me falando aí, eu desconheço, eu não aceito. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai recompensar a cada um conforme o procedimento na terra. Né? Mas aí a morte é para todos. A morte física. Você vai perder esse corpo físico aqui. Um dia todos teremos de morrer, segundo o texto diz aqui. E é nisso que eu gostaria de tratar e conversar um pouco aqui com você. O contexto aqui fala, né, a respeito de um tempo determinado na lei, que um banido tinha que ficar exilado e deveria permanecer fora da comunidade de Israel, como eu disse antes. Mas o rei poderia mudar isso, ele tinha o poder para mudar isso. O rei Davi, ele estava numa situação que não era com ele, mas estava se repetindo o que ele tinha vivenciado no passado. Ele tinha traído a confiança de Deus, ele tinha traído a confiança do povo, adulterando-se com outra mulher. Isso era passivo de quê? De condenação pela lei de Moisés, mas ele foi perdoado. Ele foi restaurado ao reinado. Ele foi reabilitado. Por isso que a leitura do Salmo 80 dizia: reabilita no Senhor, para que possamos te servir com alegria. Isso aconteceu com Davi. Só que nessa fase da vida de Davi, ele estava um pouco esquecido do que Deus tinha feito com ele. A mesma coisa acontece conosco. Nós esquecemos o que Deus faz conosco e nos restaura. E aí a gente vive do nosso jeito, da maneira como vier, tá, vamos enfrentar, vamos encarar e vamos fazer do meu jeito. Meu jeito é melhor. Só que nós esquecemos que tem um Deus que um dia me perdoou, que um dia me restaurou, que um dia me colocou num caminho novo, que um dia me deu uma oportunidade. Né? E
o que essa mulher estava, veio uma mulher, né, onde o soldado, o principal líder do exército de Israel, de Davi, ele foi até atrás de uma mulher sábia, e essa mulher trouxe por meio de uma história, por meio de uma alegoria, ela trouxe uma decisão para o rei, ou seja, trazer o filho dele de volta, sem que ele percebesse que era a respeito do filho que ela estava falando. Aí ela fez toda uma história, que na verdade era somente uma história para tentar tirar dele o que estava sentenciado na lei mosaica, né? Ou seja, trazer o filho, perdoar o filho Absalão. E o texto fala que Davi estava com saudades, como eu disse, mas ele não podia demonstrar, ele não queria demonstrar essa fraqueza, essa fragilidade ou essa saudade, justamente para o povo não pensar, bom, por que o rei está com saudade? Um rei é fraco, né? Imaginando que um sentimento original do ser humano, ele não pode ser expressado. Mas quem disse isso? Somos nós, que carregamos orgulho no coração. Somos nós, que não aceitamos a sensibilidade do próprio Deus, que nos deu parte desse atributo, sentimentos sinceros, verdadeiros, transparentes, né? E o que isso traz de aplicação para a nossa vida? Essa situação do rei Davi, e ele tinha que decidir quanto ao favor daquela mulher. E aí ela fez uma história, e naquela história ela era a vítima, e que se ela não perdurasse, se ela não fosse responsável em perdurar a sua descendência, ela seria banida também, pela história que ela contou, né? Mas o texto mostra que Davi não estava muito preocupado em defender a causa dela. Davi estava preocupado em sentenciar. Não, se alguém está te prejudicando, eu prometo que ninguém vai fazer mal para você. Então ele chegou a prometer para ela. Ou seja, era como se a história dele estava sendo contada, ele sem perceber estava se comprometendo com essa história, ou seja, se comprometendo com a realidade que ele deveria assumir a responsabilidade e cumprir o que ele tinha prometido, né? O que nós aprendemos e nós precisamos perceber, nós precisamos repensar as nossas atitudes, porque a Bíblia, ela fala que o nosso destino é morrer uma vez só, e depois disso vai vir o juízo, ou para condenação ou para vida eterna. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 9, 27 e 28. E tal como está determinado que os homens morram só uma vez, e depois disso vem o julgamento, assim também Cristo morreu uma vez só, como uma oferta pelos pecados de muitos, e ele virá de novo, porém não para tratar os nossos pecados novamente. Dessa vez, ele irá trazer salvação a todos quantos estão pacientemente esperando por ele. Amém? Essas palavras aqui, elas devem nos encorajar e nos fazer pensar como estamos vivendo nesse tempo. É um tempo de pandemia, mas eu estou esquecendo que minha alma está sendo projetada para onde? Para a eternidade. Agora, com Jesus ou sem Jesus? Eu preciso perceber que as mortes que estão acontecendo, as minhas perdas, as situações desfavoráveis desse mundo não me garantem a eternidade. O que me garante na eternidade é a vida com Deus, é o que eu escolho hoje, porque amanhã eu serei julgado. Mas para quê? Para a vida eterna ou para a destruição eterna? Uma vez que estamos tendo a oportunidade de rever as nossas atitudes, de reparar alguns danos que causamos na vida de outras pessoas, situações não resolvidas nesse tempo, ainda permanecemos carregando lixos que são resquícios e
resquícios de circunstâncias que no passado, né, estão sendo entulhadas nas nossas costas. Às vezes você carrega situações que já era para ter sido resolvidas há muito tempo, mas você, com o orgulho que tem, está carregando. E aí quem está sendo prejudicado? É a pessoa que você não perdoou ou é você mesmo que está aí sofrendo? É a situação, quem está sendo escravizado? É a pessoa ao qual nem sabe talvez mais sobre a sua pena e você está sofrendo e você está aí segurando, né, a pessoa nas costas. Davi estava sendo confrontado quanto a perdoar o seu filho, não por ele ser o filho, mas por ele ser alvo do amor incondicional de Deus. E se Deus estava amando Absalão, embora tivesse sendo rebelde ao seu pai, ele estava fazendo isso, aproveitando e fazendo com que o pai fosse o vínculo entre ele e Absalão. Mas Davi permaneceu irrelutante, né, irredutível. Ele permaneceu não querendo a volta do filho, né? Se Deus, que é Senhor, perdoa, por que nós devemos manter a pessoa escravizada só para a gente afirmar o nosso ego? Não é? Um dia todos nós iremos passar desse mundo, certo? Então para que eu estou segurando a pessoa? Tudo vai passar. E de repente pensa numa coisa. Você lá mantendo aquele ódio, aquele rancor, aquele ressentimento em favor de alguém, em relação a alguém, e essa pessoa venha a morrer pelo Covid. Que chance você teve de liberar perdão para ela e de pedir perdão? Que chance você teve de estar leve, não mais carregando essa culpa? Um dia todos nós iremos passar deste mundo. Então, o que impede você de fechar essa brecha enquanto é tempo? O que impede você de reconstruir algo que você mesmo derrubou? O que ainda te faz sustentar esses pesos que te causam mais dano do que para o outro? Né? Qual a sua dificuldade em assumir uma nova postura e tomar uma decisão de abrir mão dos seus próprios interesses? Porque os nossos interesses são egoístas. A Bíblia já diz isso claramente. E eu quero lembrar aqui você do texto. Lembre-se, ele virá de novo. Porém, não para tratar os nossos pecados novamente. Dessa vez ele virá para trazer salvação. Será que Jesus irá salvar aquele que está com rancor no coração, que não liberou perdão? Davi, ele era homem de Deus, mas ele era humano. Ele era suscetível a erros como eu e você. Não era porque ele era rei que ele era privilegiado do perdão de Deus. Não é porque ele era rei, porque ele era alvo de não ser sentenciado. Pelo contrário, o que cabia para qualquer um do povo de Israel, caberia também para o rei de Israel. O principal e mais importante rei de todos os tempos do povo de Deus. Né? E aí nós partimos para a segunda parte. Nesse versículo 14, nós podemos fragmentar em 3 partes. A primeira é o que eu falei aqui. Todos nós iremos morrer. A segunda, existe perdão para quem se arrepende. Amém? Amém. Olha o que diz o texto. É por isso que Deus procura nos trazer de volta quando estamos separados dele. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso que ele não nos ouve, por isso que ele não nos atende. E se você voltar o texto para o verso 1, você vai ver que ele não está com as mãos encolhidas, nem os braços, nem os ouvidos tapados, para não nos atender. Então o que faz separação? O que nos afasta de Deus? A nossa própria humanidade, carnalidade e pecado. Né? Mas existe perdão para quem se arrepende, para quem abre mão disso, para quem vive em constante reparação. E a Bíblia diz também que aquele que confessa o pecado, aquele que confessa o delito e
abandona ele, encontra a misericórdia do Senhor. Isso está lá em Provérbios capítulo 28, verso 13. Né? E o contexto aqui, nesse versículo, trata de uma decisão que o rei Davi tinha que tomar. Ele estava entre sustentar sua superioridade de rei, né, e ser implacável em relação à lei e não permitir mudanças, ou ele ser sensível ao que Deus estava requerendo dele por meio da reivindicação da mulher. A mulher veio reivindicar o perdão, veio reivindicar uma nova chance. Né? Existe chance para quem se arrepende, para quem abre mão do que aconteceu no passado, que era, no caso aqui, era trazer Absalão de volta. Davi aqui estava sendo confrontado mais uma vez com o caráter, né? Porque ele também tinha pecado contra Deus, e um dia ele estava no mesmo lugar que o filho Absalão, suscetível à condenação. Ou ele fugia, porque, amados, capítulo 11 de 2 Samuel fala que ele viu a mulher, ela estava tomando banho, era uma mulher muito bonita, e o texto não mostra a situação de prostituição, não mostra. A questão é que o rei, ele tinha um privilégio. Ele morava no palácio, e o palácio era um pouco mais alto do que qualquer outra parte do templo, do palácio. E aí, na realidade, ele tinha a residência dele dava para ver tudo no seu palácio. A mulher não estava banhando num horário diferente que ela não faria ou qualquer uma outra pessoa faria. Simplesmente ele, por se sentir no direito, ele não foi à guerra quando era para estar na guerra, porque a Bíblia mostra e a Bíblia diz que era período em que os reis saíam para a guerra. Ou seja, nenhum rei deveria ficar em casa. Era tempo de trabalho. Pode perceber uma coisa. Davi viu, Davi procurou saber, e Davi cedeu ao pecado. Uma vez que vê o pecado, uma vez que procura saber, se interessa quanto àquilo que você viu, já é um passo decisivo para você ceder ao pecado. Não é como Tiago fala lá no capítulo 4. E aí, amados, Davi, se sentindo no direito de descanso em tempos de guerra, ele deixou que o inimigo tomasse conta da situação aonde ele pecou. Mas ele não pensou nisso. O fruto disso foi a morte do filho, porque ele engravidou a mulher, Batseba. Morreu o filho dele, ou seja, o Senhor não permitiu que perdurasse a semente do pecado na vida de Davi. Mas Deus falou: ok, você pecou, eu te perdoo, mas você vai colher o fruto. Desculpe, você eu vai não colher entendi. o fruto do pecado. Ou seja, nunca terminará a espada no reino, no trono de Davi. E aí ele começou a experimentar todas as formas de resultados, né, do seu pecado, aonde ele teve que enfrentar. E aí, no caso, um filho violentou a outra filha dele, e um outro filho foi cobrar isso, matando o irmão, e aí começou a haver sucessivos homicídios e traições no seu reinado. Né? Era um homem de Deus, devo lembrar, era um homem de Deus. Mas o Senhor não deixa impune o seu servo. Ele traz condenação para o pecado, mas não deixa impune as consequências. Né? E aí ele estava numa situação que ele mais uma vez estava passando um filme na cabeça dele, e ele tinha que decidir, assim como decidiram por ele no passado. Quem decidiu? Deus, através do profeta Natan, né? Ministrando na vida dele o perdão. Ele chorou,
ele se restaurou, se recuperou, né? O Senhor abençoou a vida dele, só que aí ele passou a ser testado, né? Dali para frente. Ou seja, ele se via na situação também de perdoar o filho dele. O rei estava sendo desafiado a decidir o que iria fazer quanto à sentença impetrada sobre a cabeça de alguém que era passivo de condenação. Era também, não só isso, mas também era sangue do seu sangue. Era o seu filho, né? Ou seja, ele estava com a vida de Absalão nas mãos, né? E o que o Senhor ensina aqui é que, por mais grave, guarde bem isso, por mais grave que tenha sido a situação, por mais que tenha sido doloroso a decepção, por mais que tenha sido difícil a traição, por maior que tenha sido o prejuízo e o dano irreparável, ainda dá tempo para receber o perdão e liberar o perdão. Ainda dá tempo, porque nós estamos num período em que o Senhor tem avisado, o Senhor tem falado. E às vezes você percebe que pessoas de perto, muito perto, se vai, morrem. E você ainda está tendo tempo para decidir o que você quer da sua vida. Você precisa pensar em liberar perdão e também receber o perdão. A verdade da palavra de Deus diz que perdão ele é demonstrado pela intensidade do amor. Quanto mais ama, mais perdoa. Quanto menos ama, menos perdoa. E isso está na Bíblia. Olha aqui, ó. Lucas capítulo 7, versículo 47. Eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Vou repetir. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Jesus aqui estava no contexto daquela mulher que derramou um perfume muito valioso nos seus pés e começou a enxugar com os cabelos. Aonde os discípulos, até os próprios discípulos de perto de Cristo falou: ah, Senhor, mas ela está desperdiçando, hein? Mas ela estava demonstrando o valor que Jesus era para ela, o valor que Jesus tinha dado a ela, o valor da vida, né? E aqui, meus queridos, quem consegue perdoar com facilidade é porque recebeu e compreendeu o grande amor que Deus tem por essa pessoa, por você. Recebeu perdão e, portanto, perdoou na mesma intensidade. Ela recebeu o perdão de Jesus e ela perdoou na mesma proporção. Pensando na sua vida, o que você já experimentou nesses tempos, o que você já tem experimentado nesses últimos tempos, quanto Deus já te livrou, quanto Deus já te amou, quanto Deus já te perdoou, quanto Deus já te deu a chance de recomeçar. Será que você tem condição de expressar isso na vida de outras pessoas? Né? É onde nós caminhamos para o terceiro e último ponto aqui desse versículo. A verdadeira vida vem de Deus. Às vezes as pessoas pensam que vida está numa bebida, vida está numa droga, vida está numa amizade, vida está num relacionamento. Às vezes esse mundo aí, nós não entendemos o que o mundo vive e o mundo não entende o que a gente vive. Quero dizer que muitas vezes as pessoas pensam que um relacionamento extraconjugal vai trazer uma alegria, uma felicidade e um prazer. Ok, sim, momentâneo, passageiro. Outros pensam que o dinheiro que conseguiu acumular vai trazer toda a felicidade do mundo. Ok, pode trazer felicidade, toda a felicidade do mundo, sim, momentânea. De acordo com sua previdência. Não uma satisfação eterna. Né? E amados, ele não tira a vida daqueles que são importantes para ele. Deus não tira a vida de quem é importante para ele. Ah, mas Deus tira a vida de quem não é importante?
Não. Ele deixa a sua própria escolha. Quem é importante é aquele que reconhece o Senhor, é aquele que recebe o Senhor, é aquele que aceita os conselhos do Senhor, é aquele que se submete à vontade de Deus. Esse é o importante para Jesus, para Deus. Agora, quem não é importante é aquele que vira as costas para Deus, é aquele que não se interessa por Deus, é aquele que não aceita, não se submete à vontade de Deus. Naturalmente, não podemos dizer que, não que ele não seja importante para Deus, mas Deus não é importante para ele. Então por que Deus vai estar cobrindo, apesar de que a palavra diz que o Senhor faz nascer o sol sobre justos e injustos. Só aí já mostra o amor, a misericórdia e o poder de Deus, né? Mas aqui no contexto, Davi estava sendo desafiado a resolver uma questão importante de maneira imparcial, como Deus é e como Deus faz. Deus é imparcial. Ele não vai agir na sua vida porque você é bonito, ou é fraco, ou é rei, ou é presidente, ou é líder. Ele vai resolver a sua causa se você é temente a Ele. Porque Ele vai ver o coração, Ele não vai ver a sua postura, Ele não vai ver a sua fisionomia, Ele não vai decidir lutar por ti se você, por conta da sua roupa, por conta da seu modo de fazer as coisas. Ele vai realizar a vontade dele na sua vida pelo coração que você tem dedicado a Ele, pela disposição de aceitar o que Ele é e faz na sua vida, né? E o rei, não era porque ele era rei que ele receberia o favor de Deus. A sentença estava sobre sua cabeça também, sobre a cabeça dele, né? O que o texto fala é algo muito forte para todos nós. Deus não tira a vida. Muitas vezes já sentenciamos o nosso próximo, sabe como? Banindo das nossas vidas, banindo dos nossos relacionamentos. Ah não, você fez errado, não quero saber de você, né? Qual é a diferença de um assassino para um mentiroso? Qual é a diferença? Nós temos um padrão, né? O assassino tem que ser preso. O mentiroso, ah não, é tranquilinho, uma mentirinha só. Mas o mentiroso tinha que ser preso tal como um assassino. Porque nós assassinamos pessoas diariamente. Você já pensa nisso? Nós assassinamos pessoas diariamente. Nós banimos pessoas das nossas vidas só pelo fato da gente agir traiçoeiramente ou agir ignorando aquela pessoa, o A, o B, o C, né? Agimos de maneira contrária ao que Deus nos ensina na sua palavra. Reagimos com um direito de vingar o mal que aquela pessoa me causou. Eu me sinto no direito de vingar. Mas o próprio rei, ele aprendeu com isso. Se você ler os próximos capítulos, você vai ver que o rei foi testado pelos seus próprios soldados. Rei, acaba com ele. O que o senhor acha? Ele não vale nada, é um camarada que traiu você. Aí ele falou assim, não, deixa. Eu não vou fazer com ele o que vocês querem que seja feito. Deixa que Deus cuida disso. É por isso que muitas vezes nós temos, por isso que a Bíblia diz que depender de vós, tenham paz uns com os outros. Deixa, Deus é o Senhor da vingança. Minha é a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei conforme o procedimento de cada um. Então não tem eu que me botar para defender a causa do A, do B e do C, né, e achar que a minha justiça vai compensar. Não, a nossa justiça, ela é má. Má. E a Bíblia fala que se a minha justiça não for excedente, não for melhor e maior e mais bem sucedida do que os mestres e entendidos da lei, ou seja, de gente que entende, se ela não for maior, eu não estou apto ao reino de Deus. Caraca, então eu tenho que ser o que o mundo chama, sabe do quê? De frouxo, de fraco. O que eu decido por Deus não vale para o mundo.
Mas espiritualmente, o que eu decido em Deus vale para todo o universo, vale para toda a terra, né? E aqui, amados, temos uma forte tendência de tirar a vida da pessoa, né? Não matando literalmente ela, mas subjugando essa pessoa, reprimindo-a, fazendo-a sentir o gosto da nossa, do nosso coração ferido. Quem é ferido, fere. Quem é maltratado, maltrata. O ser humano se aproveita da sua capacidade de influência, da sua posição social e para prevalecer sobre o outro. Nós somos assim. Por isso que a Bíblia diz, lá no capítulo 6, já bem no início do manual do fabricante, que é Deus, ou seja, a Bíblia, que diz que o homem é continuamente mal. Se o próprio Deus concluiu isso, nós temos que nos ajustar então ao que Deus quer, não ao que eu penso ou deixo de pensar. Sabe que essa atitude mostra o quanto o nosso coração é guiado pela nossa mente cauterizada pelo pecado. A nossa mente, a mente do ser humano é cauterizada por conta do pecado. A Bíblia diz que aquele que permanece no pecado, e esse permanecer significa aquele que se assenta, que se apoia numa vida de pecado, nunca o viu nem o conheceu. Então nós precisamos urgentemente nos voltar para Deus, urgentemente receber o perdão do Senhor, não só para perdão dos pecados, mas para vida eterna, que é o que a Bíblia ensina. Essas atitudes nossas mostram o quanto precisamos mudar o que pensamos sobre as pessoas. Davi precisava mudar, porque ele tinha poder para mudar. Não a lei, mas ele tinha poder para perdoar. Ele tinha poder para mudar a história do filho, da descendência dele. Só que aí, amados, uma coisa muito importante e interessante de lembrar. No final do capítulo 14, no verso 33, Davi perdoa Absalão. Porque ele consentiu. Veja bem, presta bem atenção. No capítulo 14 você vai ver que Davi consentiu, aceitou o retorno de Absalão. Ele perdoou? Com essa atitude ele perdoou? Não. O perdão, ele não está em atos de bondade. O perdão está num coração arrependido. Jesus perdoa quem se arrepende. Jesus não perdoa quem é bonzinho. A Bíblia diz o seguinte: todos se desviaram. Todos se desviaram. E afastados estão da presença gloriosa do Senhor. Por quê? Porque todos pecaram. Está na Bíblia. Romanos 3, 23. Né? E aí, no texto fala, o texto aqui mostra que Davi, ele permitiu a volta, o retorno do filho para Jerusalém, para o reinado de Davi. Davi permitiu que ele retomasse a sua vida, reconstruísse a sua vida. A Bíblia mostra no capítulo 14 que Absalão teve 3 filhos e uma filha. Só bota o nome da filha, Tamar. E ainda assim, olhando para os outros próximos capítulos, Absalão perdeu os 4 filhos antes mesmo de morrer. O que isso mostra para nós? Que podemos pecar e receber perdão, mas a consequência vem. E se você não tiver o coração aberto para perdoar de verdade, se você não liberar perdão de verdade, o inimigo vai usar isso e vai se alimentar disso e vai permanecer perseguindo você em alguma área da sua vida. Pode ter certeza disso. Lembra que Deus falou assim, eu perdoo, mas não vai faltar espada no seu lar. Amnon morreu, Absalão morreu. Absalão não teve descendente, pela rebeldia, ele se rebelou contra o rei. Né? A propósito, ele tinha sido banido do reinado
porque ele tinha violentado a filha de Davi, co-irmã dele, meia-irmã dele, e ele tinha sido perdoado e reinserido ao reino de Davi, do pai. Mas isso não quer dizer que ele foi perdoado. E o texto mostra o perdão quando no verso 33 diz: Absalão entrou e prostrou-se rosto em terra perante o rei. E o rei saudou com um beijo. Essa saudação com um beijo era literalmente o perdão. Porque ele fez isso depois de 2 anos que ele estava vivendo já no reinado. Ele teve tudo de volta, só que ele não teve o perdão do pai de volta. Para te ver como é importante o perdão da pessoa mais importante na casa de uma família, que é o perdão do pai. A paternidade, ela é afirmada na vida de um homem quando o pai inicia uma vida exemplar. Quando o pai faz o que deve ser feito como um homem. Né? E aqui Davi perdoou ele. Mas, amados, o espírito de Absalão era rebelde. O que ele fez? Ele foi reinserido. Né? Sabe o que ele fez para receber o perdão do pai? Ele botou fogo na casa do principal chefe do exército de Davi, para chamar a atenção do Joabe e falar: olha, fala pro meu pai me atender, tio. Né? Aí tá bom, eu vou falar pro rei te atender. Foi quando o rei atendeu e o rei liberou perdão para ele. Mas ainda assim, ele tinha um espírito de rebeldia. Ele foi e ele ele fez um motim e se rebelou contra o pai. A marca para de um rei ou de uma pessoa tomando o reinado de outro era tomar posse de todas as concubinas do rei. E a Bíblia diz que ele pegou todas as concubinas e teve relações com elas na frente do povo de Israel. Todas elas. Foi uma afronta ao reinado de Davi, foi uma afronta ao caráter, foi uma afronta a todos. Rebelião. O que aconteceu? Ele se rebelou, lutou contra, botou um monte de gente contra o pai, mas morreu enforcado. Morreu enforcado não, ele ficou pendurado numa árvore quando estava fugindo. Os soldados de Joabe foram lá e mataram ele. E a Bíblia diz que ele foi colocado dentro de uma vala, que antigamente era uma cisterna seca, sem água, e foi colocado um monte de pedra sobre esse lugar. Sabe por que as pedras? Naquele tempo, a pedra representava o ódio da nação contra alguém. Ele foi enterrado e representando o cara mais odiado da nação. Olha que situação. Filho de um rei e do melhor rei do mundo. Mais bem sucedido e mais próximo de Deus. Né? Significa que nós, independente do nosso status, nós não somos livrados da mão do Senhor. Né? A verdadeira vida vem de Deus. E Davi aprendeu isso. Ele aprendeu. Né? Mostra que ele teve a oportunidade de perdoar o filho, reinserir o filho antes que o filho morresse. Né? O Senhor não nos tira a oportunidade de ter uma vida nova. Ele não nos tira. O que Jesus nos oferece hoje, talvez para ti, é uma oportunidade válida para você ter uma nova vida. Às vezes as pessoas pensam assim: eu tenho uma oportunidade aqui, uma oportunidade aqui. Só que elas são válidas? Depende. Agora, Jesus nos dá sempre oportunidades válidas. Sabe por que elas são válidas? A prova disso, sabe qual é? Por que eu vou dizer para você se entregar para Jesus sem que eu tenha pessoas que são entregues a Jesus? Aqui está a validação ou a validade de que a vida com Jesus
nos dá créditos. Imagina se eu falasse que vale a pena você entregar sua vida a Jesus, só eu falando, sem ninguém. Quem está comigo nisso? Ninguém. Então é claro que você não vai se entregar, é claro que você não vai aceitar. Nem a minha palavra você vai ouvir. Agora, se você olhar créditos, se você olhar que também existem outras pessoas igual a você que foram perdoadas e remidas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é? Então, Davi, ele foi perdoado pelo Senhor e ele experimentou perdoar também, de verdade. E Deus, o Senhor, ele não tolera o pecado, mas está disposto a perdoar e remover a culpa de cada um de nós e nos dar vida de novo. Foi o que aconteceu com Absalão. Ele recebeu o perdão do pai e ele teve vida de novo. A Bíblia diz que ele era um cara bonitão. A Bíblia diz que ele era bonito. E que quando ele ia no cabeleireiro cortar o cabelo, chegava os cachos ser quase de 2 quilos de cabelo. E ele era bonito porque todo mundo, a Bíblia fala que ele era bonito de todo o reino de Israel. Tchê, o cara era bonito. Era tipo eu assim. Não é? E aí, queridos, ele teve o privilégio de viver intensamente o perdão. Olha só que legal. Ele teve o privilégio de viver intensamente o perdão, mas ele não aproveitou. Por quê? Porque ele tinha um espírito rebelde. Mas não é a questão do Absalão que eu quero destacar, é a questão de Davi ter perdoado o filho, de Davi ter perdoado alguém, de Davi ter sido perdoado por Deus. Se você perdoa, você também recebe o perdão de Deus. Né? Aquele que perdoa é perdoado. Aquele que retém a graça de perdoar não vai ser perdoado. Está na Bíblia. Evangelho de João. Né? E olha o que a Bíblia diz aqui, só para eu terminar. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Olha só, ele apaga, e não é com borracha, viu? Porque você já viu que quando se apaga numa folha, a borracha, se você virar ela, está escrito ali, você consegue ver a elevação? Pois é, Jesus, quando perdoa, ele remove. Não existe marca, nenhuma marca. Ele remove o poder do pecado sobre a sua vida. Né? E aí, é quando eu intitulei essa mensagem aqui como uma oportunidade válida de vida. Todos nós vamos morrer, presta atenção. Existe perdão para quem se arrepende nessa vida. E a verdadeira vida vem de Deus. Ou seja, Ele quer que você se arrependa do seu mau caminho e converta o seu coração ao que Ele tem, a vida que Ele tem para te dar. Né? Se você que não conhece a Cristo, ou diz que conhece, mas não tem a fundo esse relacionamento, você tem a oportunidade, o privilégio de ser uma nova criatura. A Bíblia diz que os que estão em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. E a Bíblia diz também que o salário do pecado, o resultado do pecado, o troco do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz também lá em Romanos capítulo 8, que não existe nenhuma condenação aos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não existe culpa para quem se entrega a Jesus. A Bíblia também diz lá no Evangelho de João capítulo 1, que aos que creram em Jesus, aos que receberam Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E a Bíblia também diz o seguinte, em Atos capítulo 4, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, aqui na terra, né, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. E a Bíblia diz também, no texto áureo, né, de todos os tempos, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de uma maneira tal, grandiosa, especial, que deu seu único filho, para que todo aquele que nesse filho creia, tenha a vida eterna.
passe da morte para a vida. Né? E, por fim, o texto lá de Romanos 8, ou melhor, capítulo 5, versículo 8, fala que, ainda que nós estivéssemos no pecado, o Senhor ainda deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. E a sua resposta em relação a isso, qual é? Ah não, eu vou ficar assim mesmo, deixa eu viver, quando eu tiver mais velho, lá pelos meus 50, 60, 70, aí eu vou me entregar a Cristo, aí eu vou viver minha vida. Tchê, tu já assinou sua sentença de morte. Você tem prazo de validade, eu tenho prazo de validade. A partir do momento que eu defino o que eu quero nesse mundo, eu já tenho o limite dado à minha própria vida. Davi, ele foi um homem de Deus, ele teve o coração inclinado para Deus, mas ele recebeu também as consequências do seu pecado. Mas isso não tirou ele do livro da vida. Você pode ser sentenciado, você tem que cumprir a sentença dada para você, você tem que cumprir todos os regulamentos humanos, porque você pecou, porque você infringiu a lei. Porém, com Jesus, qualquer coisa que você tenha que cumprir aqui, você vai ter que cumprir de forma completa. Mas com Deus, você cumpre sorrindo, você cumpre abençoado, você cumpre e quando você vê, já passou e você está vivendo para a honra e glória do Senhor. Amém.